Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, vamos continuar o mini curso de Entity Framework Core, realizando as operações CRUD em um banco de dados relacional. Este mini curso ele é um resumo do meu curso completo de Entity Framework Core, que você pode conferir no portal macorati.net. Então, nessa semana, nós veremos como deletar dados. Nós podemos deletar e excluir dados usando o dbContext ou o dbset. E podemos também deletar dados definindo a propriedade state da entidade com o valor deleted. Naturalmente, ao final dessas operações, eu sempre tenho que invocar o save changes para que os dados sejam excluídos do banco de dados. Quando eu invoco o Save Changes, o Entity Framework Core vai gerar a consulta SQL para excluir as informações do banco de dados. Um roteiro básico para deletar dados, basicamente, é o seguinte. Você tem que localizar, selecionar a entidade a ser deletada. Aí você cria uma instância do contexto, com base na classe de contexto. Depois você deleta a entidade do contexto usando o método remove do dbset ou do dbContext, ou definindo a propriedade state da entidade como deleted. E usa o método saveChanges para excluir os dados do banco de dados. Aqui eu tenho um exemplo onde eu vou deletar um registro via dbset. Eu crio uma instância do meu contexto, localizo a entidade, aqui eu estou usando o link e estou usando o método first. Ele vai localizar a primeira ocorrência na entidade produtos. Depois eu uso o método remove do dbset e removo a entidade do contexto. E depois eu persisto as informações e invoco o método saveChanges para que a consulta SQL seja gerada e os dados sejam excluídos do banco de dados. Aqui eu tenho um exemplo de como deletar um registro via dbContext. Novamente eu crio uma instância do contexto, localizo a entidade, aqui estou usando o método find. Ele vai localizar o produto com ID igual a 1. Aí eu uso o método remove do contexto, passando a entidade localizada e dou o save changes. E para deletar um registro definindo o state como deleted, eu crio uma instância do meu contexto, aqui eu estou usando o método de extensão where e estou localizando o produto cujo ID é igual a 2. Aí eu, usando o método entry, para a entidade localizada eu defino a propriedade state como entity state deleted e dou save changes. Então vamos ver isso funcionando na prática. Eu vou abrir o projeto que eu tenho usado aqui nessas aulas no Visual Studio 2017. Eu estou aqui com a classe Program e eu vou usar o código que eu já tenho preparado a partir das aulas anteriores. Aqui eu estou criando uma instância do meu contexto, estou dando um save changes. Aqui eu estou exibindo as informações do meu banco de dados. Eu refatorei esse método na aula anterior. E o meu banco de dados, a aula DB1, tem a tabela produtos e eu tenho esses novos produtos. Então eu posso definir uma variável onde eu vou armazenar a entidade que eu vou localizar. E aqui eu vou usar o meu contexto e eu posso usar o meu dbset e localizar o primeiro elemento. Aí eu uso a instância do meu contexto, posso usar o dbset e o método remove e indicar a entidade que eu quero remover. Ou posso, usando o meu contexto, usar o método remove do contexto. Esses dois métodos, produto. Esses dois métodos, essas duas abordagens vão dar o mesmo resultado. E quando eu emito o método saveChanges, vai ser gerada a consulta SQL. Eu vou comentar e vou mostrar que eu vou localizar um produto, ele vai localizar o primeiro produto, que vai ser a caneta, e depois eu vou dar um remove do dbset, vou remover esse produto do contexto, mas sem o save changes eu não tenho a consulta SQL gerada e tudo isso fica a nível de memória. Depois eu vou exibir os produtos, você vai ver que o banco de dados vai ficar inalterado. Então eu vou salvar e vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver no console o resultado. Você vai ver que a consulta SQL não é gerada. Aqui eu tenho o resultado, olha. Aqui, essa consulta SQL é o select que ele gerou
mas essa consulta é a consulta deste select aqui, do toList. Lembrando que eu estou podendo visualizar as consultas geradas porque eu defini aqui no método onConfigure da minha classe de contexto, eu habilitei a exibição da consulta SQL no console. Então agora eu vou descomentar o método SaveChanges e nós vamos ver que esse produto vai ser removido do banco de dados. Entrando no banco de dados, usando o SQL Server Management Studio e mandando ele atualizar e exibir, você vê que nada foi excluído. Então agora eu descomentei o SaveChanges e eu vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver que agora a consulta SQL vai ser gerada. Deixa eu fechar essa janela aqui para ele trabalhar. E olha aqui, ele deu um delete from produtos, né? Ele seleciona e depois deleta. Note que eu não tenho mais a caneta. Se eu entrar no banco de dados e mandar ele atualizar a exibição, você vê, o primeiro produto, que era a caneta, foi excluído do banco de dados. E agora, para concluir, eu vou usar a outra abordagem, aonde eu posso, ao invés de usar o método remove, usar a instância do meu contexto, o método entry para a entidade produto. Dessa entidade, eu vou definir a propriedade state, definindo o seu entity state como deleted. Mais à frente no curso, eu vou entrar em detalhes sobre o entity state, sobre as opções que eu tenho para gerenciar a entidade pelo contexto. Então, fazendo isso, é a mesma coisa que eu dar um remove. Eu vou colocar aqui last, vou usar outro método, link, então ele vai localizar o último registro, que é Grampus, ID igual a 9. Então eu vou dar um Ctrl F5, deixa eu fechar a janela aqui do console. Ele vai dar um delete from. Você pode ver que Grampus não existe mais. E aqui ele lista. E se eu visualizar aqui no meu banco de dados no SQL Server, eu vou ver que Grampus, ou produto de ID igual a 9, foi excluído. Então é dessa forma que nós podemos excluir, deletar registros usando o Entity Framework Core. Na próxima semana eu vou mostrar como atualizar entidades e atualizar um registro no banco de dados. Até a semana que vem.